paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, segmento jovens. Então, você que faz parte dessa grande família da Almádio, eu sou o Valdir Floriano e estou aqui hoje para falar sobre a lição número 5, Balaão, quando Deus diz não. E a nossa introdução vai dizer assim, que quando Deus diz não, quando Deus decide abençoar, não há ninguém que possa amaldiçoar. Então, essa que é a grande chave, a grande temática da aula de hoje. É impossível alguém amaldiçoar o que Deus já abençoou, tá bom? No primeiro tópico, nós temos assim, um homem que ouviu a voz de Deus. Gente, enfatize aí e aborde com seus alunos que a Balaão teve uma história, a história de Balaão é uma história assim, muito contraditória com relação ao povo de Israel. Foi um homem assim, bem controverso, porque ao mesmo tempo que ele era aquele homem que ouvia a voz de Deus, na verdade, pela sua ambição e pela sua ganância, como ele queria reconhecimento, como ele queria honra, e tinha uma ganância por dinheiro, por grana, para ser bem sucedido, então ele acabou muitas vezes desobedecendo a Deus. Então nós vamos ver a trajetória aqui desse homem. Então assim, um homem que ouviu a voz de Deus. Quando que ele ouviu a voz de Deus? Então nós vamos ver ali, um homem que ouviu a voz de Deus. Foi quando Deus se recusou a amaldiçoar o povo. Então olha só, gente, os moabitas e os midianitas estavam formando um conselho para procurar Balaão, porque eles sabiam que Balaão conhecia o povo judeu e que ele conhecia ali os hebreus e que ele conhecia os pontos fracos dos hebreus. Então eles convocaram Balaão para que ele fosse e amaldiçoasse o povo, só que ele se recusou a fazer isso. Por quê? Porque Deus disse para ele que ele não iria amaldiçoar o seu povo. E olha como é a fidelidade de Deus. Deus havia feito uma promessa para Abraão, Deus havia feito uma promessa de abençoar Abraão, dizendo assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E com base nessa promessa que Deus fez, é óbvio que Deus não iria voltar atrás e é óbvio que Deus não iria impetrar, Deus não iria proclamar nenhuma maldição contra o seu povo, porque Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Então, um homem que ouviu a voz de Deus. Um homem diante de um negócio. Então, olha só. O que eles estavam fazendo ali nada mais era do que um negócio. Eles estavam negociando para poderem impetrar e para poderem prevalecer contra o povo de Israel. Era uma grande negociação, era uma grande negociata que eles estavam fazendo ali. Um jogo de propina, um jogo de corrupção. Eles estavam ali buscando corromper ao próprio Balaão. Então fique atento a isso. Será que hoje existem pessoas que estão, às vezes, recebendo, pessoas ambiciosas, pessoas gananciosas, nos tempos que nós estamos vivendo, que estão cobrando para falar uma bênção ou para falar uma maldição? Gente, isso aí é sinônimo de feitiçaria, tá bom? Então aqui, um homem diante de um negócio. O povo bendito é. Por que que ele entendeu que ele não deveria amaldiçoar o povo? Por que que ele teve esse entendimento? Porque o próprio Deus falou com ele. Então, deixe aí claro para os seus alunos o seguinte: os seus alunos, os jovens, os crentes, têm uma promessa sobre as suas vidas. E é importante que eles venham se apropriar dessas promessas, as promessas que estão contidas na palavra de Deus. E não há ninguém que possa quebrar essas bênçãos, porque são bênçãos vindas de Deus, são bênçãos que Deus deu para eles. Então eles precisam ter fé, acreditar na palavra de Deus e se apropriar dessas bênçãos. E quando eles se apropriam disso, se apropriam das promessas que estão contidas na palavra de Deus, nenhuma maldição pode cair sobre as suas vidas, tá bom? Enfatize isso aí com os seus alunos. Insistindo no erro. Agora olha só, ao mesmo tempo que nós vemos Balaão, esse personagem controverso, obedecendo a Deus no sentido de não impetrar nenhuma maldição contra o seu povo, nós vemos aqui uma insistência no erro. E quando a gente observa essa questão de insistência no erro, a gente já lembra logo de Israel.
quantas vezes Israel era corrigido por causa da idolatria e quantas vezes eles voltavam às práticas da idolatria. E com relação à insistência do erro, chame a atenção aí dos seus jovens um fato que é o seguinte: muitas vezes eles ouvem nas igrejas testemunhos de pessoas que viveram na vida das drogas, que viveram na vida de prostituição, que viveram na vida do crime, e mesmo assim muitos têm às vezes o desejo de ir para o mundo e saber como que é o mundo do pecado, conhecer os prazeres desse mundo. Depois eles voltam todos machucados, cheios de feridas, cheios de chagas lá do mundo, que muitas vezes demoram algum tempo para se recuperarem, para receberem uma restauração. Então, alerte isso aí com os seus jovens aí. Então, o Senhor abriu a boca da jumenta. Olha só, na verdade, essa passagem aqui é comum a gente ouvir falar, até o comentarista da lição fala, que diz que Deus usou a boca da jumenta, mas na verdade a jumenta falou questionando a atitude de Balaão, porque ele queria passar e na verdade havia um anjo na frente da jumenta que não estava impedindo que ela passasse. E depois sim, o próprio anjo foi quem falou com Balaão. Mas o que a gente percebe aqui é o seguinte: os recursos e os meios. Então, quantos recursos e quantos meios, às vezes, Deus usa para falar com o jovem dentro da igreja, para que ele não venha cair em tentação, para que ele não venha cair no erro, para que ele não venha cair nas ciladas do inimigo, e o quanto esses jovens estão atentos à voz de Deus. E no terceiro subtópico do segundo tópico diz assim, ó: a insistência que mina a resistência. Gente, fale para os seus alunos o seguinte: isso que você pode passar aí para eles. Hoje, a psicologia, as neurociências ou as ciências do comportamento humano dispõem de tantos recursos que eles conseguem fazer, né, os estudiosos, os pesquisadores dessa área conseguem fazer assim, um mapeamento do comportamento humano, conseguem definir perfis comportamentais, fazer definição de personalidades a partir das expressões faciais, a partir do próprio biotipo do corpo humano. E vocês vão perceber o seguinte, que assim como muitas vezes hoje dentro da ciência eles conseguem fazer esse mapeamento e mais ou menos identificar quais são os padrões de comportamento do indivíduo, imaginem o próprio diabo com o tempo de existência que ele tem e pelo tempo que ele acompanha o comportamento humano, as características comportamentais do ser humano, as características comportamentais do indivíduo, se ele não consegue fazer um mapeamento, uma leitura, muitas vezes até, do que a pessoa está pensando. Sabe por quê? Porque nada disso caracteriza a onisciência. A onisciência de Deus não se caracteriza somente por saber o que você está pensando, mas se caracteriza pelo fato de Deus conhecer o passado, o presente e o futuro como se fosse um eterno agora. Os pensamentos que ainda nem foram projetados na tua mente, Deus já sabe. Então é isso que caracteriza. Agora o que acontece? O diabo, como ele conhece o comportamento do jovem, como ele conhece o comportamento das pessoas, ele sabe exatamente aonde insistir. Então, se a pessoa tem uma fraqueza com relação à ira, com relação à promiscuidade, com relação à pornografia, com relação a algum tipo de vício, vai ser sempre isso que ele vai colocar diante da pessoa, vai ser sempre essas as iscas que ele vai apresentar para a pessoa, para que a pessoa venha cair no erro e ceder à tentação. Então, é muito importante que o jovem venha estar atento a essa questão. Quando a ambição vence o discernimento. Então, uma questão aí que está muito presente hoje no mundo dos negócios é o despertamento da ambição, o despertamento da ganância por enriquecer de maneira fácil, né, por ter uma vida aparentemente luxuosa, né, uma vida de glamour. Mas olha só, então esse tipo de coisa, esse tipo de desejo, esse tipo de ambição que leva as pessoas à ruína, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então olha só, quando a pessoa deposita o seu amor em coisas, quando a pessoa deposita o seu amor em objetos, em coisas fúteis, em coisas insignificantes, ela tende a cair da presença de Deus. E o que a gente vê aqui na trajetória de Balaão é que aquele homem que começou ouvindo a voz de Deus, ele teve uma trajetória de decadência, né? Ele teve uma trajetória de ruína
começou muito bem, mas terminou muito mal. E daí diz assim, ó, mudar de lugar quando a ambição vence o discernimento, né? Então, essa ambição, esse desejo, acaba cegando as pessoas a ponto delas não enxergarem o propósito real de Deus e o propósito de Deus para com a vida do ser humano. Então, assim, ó, mudar de lugar não muda o que Deus disse. E aqui eu lembro de Jonas que disse para que Jonas fosse e pregasse para Nínive, só que ele, na sua desobediência, na sua obstinação, na dureza do seu coração, ele foi para outro lugar totalmente diferente. Só que mudar de lugar não muda o que Deus quer, não muda o propósito. E eu já vi, a gente observa, às vezes, dentro das igrejas, um jovem que comete um erro daqui, numa igreja, numa congregação, daqui a pouco ele se muda, vai para outra, achando que ele ficar fazendo esses movimentos, sai de um lugar e vai para o outro, vai mudar o que Deus diz. Mas isso não muda. É necessário, como a Bíblia fala assim, ó, lembra-te de onde tu caíste e volte a praticar as primeiras obras. Se arrependa lá no lugar que você caiu. Então você pode passar essa mensagem aí para o seu jovem. Daí aqui volta aqui, ó, a questão da insistência no erro. E a gente sempre se lembra de Israel quando a gente trata desse assunto, né, de insistir no erro, permanecer no erro. Então Deus não tem prazer em que os jovens permaneçam nos erros, permaneçam nas práticas erradas, permaneçam nas práticas que os afastam da presença de Deus. E Israel é um exemplo clássico disso. Por quê? Porque por muitas vezes Israel era julgada, recebia a disciplina de Deus, recebia o castigo de Deus pela idolatria, e volta e meia Israel voltava à prática da idolatria. Então eles não aprendiam, até que eles foram cativos pela Síria e para o Babilônia, e ali eles foram corrigidos, foram sarados do erro da idolatria. Lançando o tropeço. Então isso aqui, gente, ó, como eu falei ali antes, Satanás é especialista em lançar um tropeço. Satanás tem um método, Satanás tem uma estratégia, e ele tem uma tentação personalizada, ele tem uma tentação customizada para cada pessoa, para cada indivíduo. Por quê? Porque Satanás, ao longo do tempo que ele observa a humanidade, o comportamento humano, ele já consegue fazer uma leitura de quais são as principais tentações e quais são os principais pontos fracos de cada ser humano. Porque hoje, se a psicologia, se as neurociências, se as ciências do comportamento humano já conseguem fazer um mapeamento de comportamento e de personalidade, quem dirá o diabo, gente? Então é importante estar atento para isso. Lançando o tropeço. O que Balaão fez? Como ele viu que ele não podia abençoar, que ele não podia amaldiçoar o povo, ele falou assim, ó, vocês fazem o seguinte, vocês mandam as mulheres lá, as mulheres prostitutas lá, e vão fazer com que eles caiam lá na promiscuidade. Olha só, gente. Então o diabo é sujo, o diabo é asqueroso, o diabo é mentiroso, ele é ardiloso, ele é maquiavélico nos seus planos e nas suas ações para derrubar os jovens da presença de Deus. E a conclusão, eu coloquei aqui, ó, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Então, você que é o professor, você está aí num processo de discipulado aí com os seus jovens, às vezes não fica muito angustiado se aqueles jovens que estão começando, eles não estão muito firmes, né? Eles não estão caminhando assim com muito fervor, com muita oração, mas vá fazendo aí um trabalho de discipulado com os seus jovens, um trabalho com consistência, um trabalho com perseverança, e você vai ver esses jovens sendo bênçãos nas mãos de Deus. Por quê? Porque melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Não adianta, esses jovens às vezes começam, né? Ou alguém que começa assim com muito fervor e com aquele fogo, né? Com aquela chama, e lá com o passar do tempo aquilo vai se apagando, aquilo vai murchando. Então o que a Bíblia fala, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. E o que nós aprendemos, a lição que nós tiramos aqui de Balaão é exatamente isso. Começou ouvindo a voz de Deus, o que Deus tinha para dizer, mas depois ele foi se afastando de Deus, ele foi dando lugar ao diabo, dando lugar ao inimigo, até que a sua história é uma história exatamente de tragédia, tá bom? Então, essas são as minhas palavras, espero que tenha ajudado você. Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo encontro.